Hello, primeira série, how's it going? Tudo bem com vocês? Pessoal, seguimos aqui na nossa 13ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje a gente vai dar sequência aí ao nosso aprendizado de língua inglesa. Essa semana eu vou gravar 2 videoaulas para vocês, uma com continuação da matéria. Hoje a gente vai falar do Past Perfect e do Past Perfect Continuous. E eu vou gravar uma outra videoaula para vocês na sequência, falando sobre a revisão da nossa prova final aí de etapa, tá? Da primeira etapa desse ano letivo de 2020. Então, vamos lá. É matéria nova, tá? Dando sequência, como já foi dito, Past Perfect and Past Perfect Continuous. Vamos ver quando que a gente usa os dois tempos verbais e se a gente consegue compreender bem aí, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Past Perfect. A estrutura dele é o passado do verbo have, que é o had, mais o past participle, que é aquela terceira fileirinha de verbos lá, terceira coluna de verbos da tabela de verbos de vocês, que tem sempre no finalzinho das apostilas. Então, nesse caso, o past perfect, ele vai expressar uma ação passada que já terminou quando uma outra ação passada aconteceu. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. I met them after they had divorced each other. Então, eu os conheci, né? I met them depois que eles se divorciaram um do outro. Então, o que aconteceu primeiro? Aconteceu primeiro o divórcio, não foi? E aí depois eu os conheci. Então, no past participle, no past perfect, aliás, o primeiro evento sempre vai ser com essa construção. Had mais passado particípio, tá? Não importa que ordem ele venha na frase, ele sempre vai ser o primeiro evento, tá bom? Então, para enfatizar o resultado de uma atividade no passado também. Por exemplo, I had been to London twice by the time I got a job in New York. Então, eu estive em Londres 2 vezes pelo tempo que eu consegui um trabalho em Nova York, tá? Então, eu vou enfatizar um resultado da minha atividade no passado aí, né? I had been to London twice by the time I got a job in New York. Então, nesse mesmo momento, né? Então, eu estive em Londres por 2 vezes, aí nesse período de tempo eu consegui um trabalho em Nova York. Ou então, para mostrar, show 2 events in the past that are linked. Então, para mostrar 2 eventos no passado que estão linkados. É mais ou menos o mesmo sentido do primeiro exemplo, né? I couldn't take my flight because I had forgotten my boarding pass. Então, eu não pude pegar o meu voo porque eu tinha esquecido do meu boarding pass, ou seja, do meu ticket, né, da minha passagem, tá? Então, eu tinha esquecido. Então, eu não pude viajar. Então, eu tenho 2 eventos aí. O couldn't take é o passado simples, né? E o had forgotten é o past perfect. Então, o que aconteceu primeiro? Eu esqueci o meu ticket, né? A minha passagem. E aí, depois eu não pude viajar. Então, sempre o primeiro evento vai ser no past perfect. Agora, no past continuous. Past perfect continuous. Eu vou usar had been mais o verbo com ing. Então, eu vou usar ele para descrever uma ação no passado que começou no passado e continuou a acontecer depois de outra ação ou tempo no passado. Vamos ver o exemplo. Parece meio confuso, mas vamos ver um exemplo. Sarah had been working here for 2 weeks when she had the accident. Então, a Sarah esteve trabalhando aqui por 2 anos quando ela teve o acidente. Então, o foco aqui era no período de tempo que a Sarah estava trabalhando. Então, agora para enfatizar a duração de uma atividade no passado, vamos ver. Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. Então, o Richard precisou de um feriado
porque ele esteve trabalhando duro, pesado, por 6 meses, tá? Então, o que aconteceu? Primeiro ele esteve trabalhando duro por 6 meses. Eu tenho aí um período de tempo. Esse é o meu foco no contínuo, tá? É um foco na ação, mas no tempo da ação também, tá? E aí, depois ele precisou de um feriado. Então, esse é o segundo acontecimento. Ou então, para mostrar uma causa de uma ação no passado. Então, I had been traveling all night. I was so tired. Então, eu estive viajando por toda a noite. Então, eu estava muito cansada, tá? Então, o que aconteceu primeiro? Eu viajei a noite toda, tá? Então, aí eu tenho aí, em forma de organograma para vocês, alguns exemplos de uso e tudo. Embora esteja em inglês, eu estou falando para vocês em português, então tá mais tranquilo. Na sequência agora, eu fiz tudo isso aí que vocês viram agora, só que em texto. Então, vamos acompanhar a explicação gramatical agora em forma de texto para fixar para vocês aí. Aí eu já fiz em português para ficar mais tranquilinho. Então, vamos ler. Past Perfect usa-se para falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação passada. Exemplo: Dave had cooked breakfast when we got up. Ele tinha feito café da manhã quando nós acordamos. Então, o que aconteceu primeiro? Ele fez o café da manhã. E aí, depois a gente acordou. Quando a gente acordou, o café já estava pronto. Então, usamos para falar de ações passadas terminadas com resultados visíveis no passado. Enfatiza no resultado, tá? He was happy. Então, ele estava feliz. He had signed an important contract. Então, ele estava feliz, ele assinou um contrato importante. E usa-se o past perfect geralmente com verbos de estado. Exemplo: I had seen a bird. Eu tinha visto um pássaro. Ou eu vi um pássaro, né? Um verbo de estado de estático, né? Eu vi, tá? Usamos também com as seguintes expressões temporais: before, after, already. Opa, deixa eu mudar aqui, peraí, gente. Already, for, since, just, until, when, by the time, never, and etc. Exemplo: she had already finished her job by 7 o'clock. Então, ela já tinha acabado o seu trabalho por volta das 7 horas. Ok? Na sequência, temos aí agora o past perfect continuous. Usa-se para colocar ênfase sobre a duração de uma ação que começou e terminou no passado antes de outra ação passada ou de um tempo indicado no passado. Geralmente, vem acompanhado de for e de since. Vamos ver. They had been looking for a house for 6 months before they found one they liked. Então, eles estiveram procurando uma casa por 6 meses before, antes de encontrar uma que gostassem. Então, o que eles fizeram primeiro? Tiveram procurando uma casa. Usa-se para falar de uma ação que aconteceu durante um tempo no passado e teve resultados visíveis no passado. Por exemplo, he was annoyed. Então, ele estava irritado. He had been waiting at the airport for 3 hours. Então, ele esteve esperando no aeroporto durante 3 horas. Usamos também para enfatizar na duração de uma ação que começou e terminou no passado antes de um tempo estabelecido também no passado. Exemplo: They had been looking for a house for 6 months by November 2013. Eles estiveram procurando por uma casa por 6 meses. Esse by November é até novembro de 2013. Usamos também com as seguintes expressões temporais: for, since, how long, before, until, and etc. Mais um exemplo para vocês. They hadn't been waiting for the bus for too long when it came. Aí tá na negativa, ó. Eles não estiveram esperando o ônibus por muito tempo. For too long when it came. Quando ele chegou. Ok, pessoal? Na sequência, deixei para vocês aí
uma atividade com Lyrics Training pela segunda semana, para que vocês possam então desenvolver aí, praticar as duas habilidades aí que a gente não está conseguindo fazer em sala de aula, né? Porque estamos no modo online, mas não impede que vocês pratiquem, tá? Então façam o exercício do Lyrics Training usando aí essa música que eu separei para vocês, porque está relacionada com o tópico gramatical do Past Perfect. Imagine Dragons, da banda Shots, ok? Podem usar aí o link através do PDF que vocês podem baixar, ou então procurar pelo nome da música no aplicativo do celular, ou então no Lyrics Training Web, tá bom? Deixei para vocês aí mais um recadinho, como sempre. Leia atentamente os roteiros de estudos, realize as atividades pedidas na apostila, marque sua presença nesta aula acessando o formulário que está na descrição deste vídeo e, se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Mais um idioma para vocês: different strokes for different folks. Cada louco com a sua mania. See ya, guys!